Olá pessoal, bem-vindos à semana 2. Nós estamos hoje falando sobre Jesus e a sua crucificação, né? Semana 1 foi Jesus e a sua prisão e agora nós partimos para a crucificação. Então, você tem acompanhado conosco, estamos no final do livro de João e é muito importante que você que está assistindo esse vídeo antes, você já está se preparando para a sua célula. Então isso é muito bom, é sinal de zelo que você tem, com certeza você está aprendendo muito. E é muito bom estar com você, então, nesse tempinho aqui juntos, né? Preparando para o nosso tempo juntos daí na célula. Então, vamos lá, a gente está agora em João capítulo 19 e você está acompanhando conosco. E a gente sempre inicia a nossa célula com o nosso quebra-gelo, que é a nossa dinâmica, que é aquele momento da gente, né? Esperar todo mundo chegar, a gente participar junto de um momento mais descontraído. Às vezes a gente lança uma pergunta para você pensar e responder, já preparando o seu coração para aquele tempo que a gente vai ter de estudo bíblico. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Você vai precisar da sua Bíblia e você vai ver aqui na nossa tela, a gente vai lançar com você aqui uma tabela. E nessa tabela que você vai estar olhando aí, seguindo comigo, né? A gente vai ter uma série de passagens do Antigo Testamento, que são profecias que se cumpriram na vida de Jesus. Então a gente tem o cumprimento dessas profecias agora, nesses capítulos aqui que a gente está lendo, né? Nesses próximos aqui do final da vida de Jesus, especialmente no capítulo 19, dentro do livro de João. E aí, olha que coisa mais maravilhosa, como Jesus cumpriu a palavra. E o nosso tempo hoje, a nossa dinâmica de hoje é você completar, achando no livro de João, a profecia que você tem aí no lado esquerdo da sua tabela. Então a gente tem Isaías 50, versículo 6, se encontra em João 19, versículo 1. Salmo 69, 21 e 22, versículo 15, procura lá onde você vai encontrar no livro de João. Salmo 22, versículo 18, você também vai encontrar no livro de João. Salmo 34, versículo 20, Isaías 53, versículo 9, Isaías 53, versículo 12, e Zacarias 12, versículo 10. Todas essas passagens, né, você vai encontrar no livro de João. Elas não estão em ordem, né, cronológica dos versículos, né, cronológica mesmo, mas dos versículos. E quero deixar uma dica para você. Uma Bíblia de estudo vai te ajudar a encontrar esses versículos. E aí, na sua célula, você líder, né, se o pessoal já se preparou, você pode liberar para o pessoal, cada um faz um, o pessoal te ajuda a completar. E é muito interessante a gente observar, então, como é que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Como a vida de Jesus já havia sido realmente predita, já havia sido anunciada pelos profetas, anunciada dentro da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então, o que a gente chega à conclusão é que a crucificação não aconteceu por acaso. A crucificação era parte do plano de Deus, do plano eterno do Senhor, já havia sido anunciada, já havia sido predita. E é muito lindo ver Jesus completando, Jesus cumprindo tudo aquilo que ele veio fazer, né, como parte da ordem do Senhor. Então, vamos lá conhecer a palavra, esse instante de quebra-gelo. Nossa reflexão de hoje está no capítulo 19, quero convidar você a fazer a leitura de todo o capítulo para ficar por dentro daquilo que a gente vai falar e aí a gente vai fazer alguns destaques, vamos lendo devagar, vamos retirando aqui algumas verdades importantes dentro do livro de João, capítulo 19, vamos estudá-lo juntos. Então, o que a gente tem aqui no começo então deste capítulo é a atitude dos acusadores. Então, nós já falamos sobre isso, né? No capítulo 18, mas o que a gente tem aqui, então, são algumas atitudes diferentes. Do verso 1 ao versículo 3, o que a gente tem é a atitude dos soldados. Vamos lá. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura
E chegando-se a ele diziam, salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Qual era a atitude dos soldados? Era uma atitude de desprezo, de escárnio, era uma atitude de provocação com Jesus, né? Eles não acreditavam que Jesus fosse um verdadeiro rei, mas colocaram em Jesus uma coroa de espinhos, que tem o significado de sofrimento, de dor, de angústia, né? Não era uma coroa de glória, mas era uma coroa de sofrimento. Vestiram Jesus com uma capa de púrpura. Púrpura era a cor dos reis, uma capa simbolizando autoridade, simbolizando um lugar de autoridade, né? Mas na verdade com uma atitude de escárnio e de desprezo. Depois a gente tem uma tentativa de Pilatos de livrar Jesus. Mas só que essa tentativa, né, era por medo. Então, veja lá o que tem no versículo 4 e depois no versículo 8 a versículo 12. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Aí do versículo 8 ao versículo 12. Ao ouvir isso, né, que os judeus estavam tentando imputar sobre Jesus, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não serás amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Então a gente vê aqui a atitude de Pilatos tentando de alguma forma livrar Jesus, né? Tentando tirar Jesus dessa acusação, mas não conseguia, porque Jesus não queria sair deste lugar. Jesus sabia por que tinha vindo. Jesus sabia, né, que Pilatos também só tinha autoridade naquele instante, em última instância, porque o próprio Deus havia permitido essa autoridade. E aí a gente também tem do versículo 7 e do versículo 12 a 16, a multidão que estava incendiada, uma multidão que estava, né, tomada por aquele espírito que movia aquele instante, e os líderes dos sacerdotes que estavam ali acusando Jesus. Então veja o que diz o versículo 7, os judeus insistiam, temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Então a acusação dos judeus era o fato de Jesus ter dito que era filho de Deus. Então o que vemos a seguir a partir do versículo 12, mas mais especificamente a partir do versículo 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, assentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritavam, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Né? Então que a gente tem um momento que Pilatos já não consegue fazer mais nada, e aí a gente tem uma multidão toda envolvida com aquele momento, e eu tenho certeza que você já ouviu falar daquele termo que é conhecido, né, como efeito manada. Aquele momento em que as pessoas já não sabem mais por que estão fazendo aquilo, mas elas estão juntos, numa turba de gente, e aí você começa a ver, né, você já viu nesses dias lugares de protesto, lugares onde tem tanta gente reunida e de repente dentro daquela multidão tem gente que já nem sabe por que está ali. E aí quando um começa a fazer alguma coisa, todo mundo começa a fazer junto, né? E perde a noção de perigo, a noção daquilo que está sendo feito, e daqui a pouco você vê gente quebrando lojas, quebrando, né, banco, quebrando o que tem pela frente, atirando, né, sei lá, pedra e tudo mais. E é isso, esse espírito é aquele que movia esse momento do julgamento de Jesus, esse momento de tensão. E os judeus, você vê, têm atitude por trás de estar então lançando e incitando a multidão a fazer isso. Então, eu queria dançar com você para você pensar, né? Qual é o maior perigo desse tipo de momento?
vou deixar algumas opções. Um perigo seria não se achar o culpado de todo esse vandalismo, de tudo isso que eles estão vivendo. Não se consegue parar as atrocidades que são feitas, né? São como uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra. Não se raciocina direito, então não se mede as consequências. Uma pessoa faz uma coisa e outras vão fazendo todo mundo junto e as agressões vão ficando cada vez maiores, né? Não se levantam os que podiam parar com aquilo, porque você não consegue, alguém tenta parar e, na verdade, os ânimos estão tão aflorados que a gente vê pessoas, né, lutando por aquilo e não se levanta pessoas que possam parar. Ou outra razão aí, outra que você queira deixar. O que você acha que é mais perigoso nesses momentos de grande turbulência social? Ponto 2 do nosso estudo, vamos ver aqui as respostas de Jesus. Essas respostas, em alguns momentos, na verdade, foram um silêncio, né? Jesus não respondeu nada, ficou calado, né? Mas o silêncio também é uma resposta importante, né? E em alguns outros momentos há um confronto com aquilo que é lançado sobre ele. E aqui, especificamente, a gente percebe nos versos 9 e 11, a gente vê o confronto de Jesus com a autoridade daqueles que estavam ali sobre ele. Muito interessante nós observarmos que Jesus sofreu em submissão porque ele conhecia a autoridade, né? Então ele se submete à autoridade natural que estava ali, mas ele sabia que havia uma autoridade maior sobre toda aquela questão, que era a autoridade do próprio Deus. Deus estava permitindo aquilo acontecer, então Jesus conhece o lugar de autoridade. E isso é maravilhoso, quando a gente sabe quem nós somos, nós podemos estar debaixo de autoridade, porque estar debaixo de autoridade não afeta quem nós somos, né? Não afeta a nossa identidade. E muitas pessoas não conseguem estar debaixo de autoridade porque não sabem quem são, né? E aí Jesus então está neste lugar de submissão, cumprindo o seu propósito e ali, mesmo sabendo quem ele era, ele estava se submetendo. Então, vale aqui um momento de reflexão importante sobre a autoridade na nossa vida. Se nós temos nos submetido a essa autoridade com alegria, com prazer, mesmo sabendo, né, quem nós somos, a gente pode se submeter, porque isso não muda nada na nossa vida. Isso é algo bem importante da gente fazer, amém? Então, o próximo aspecto são os destaques da crucificação. Aí sim chegamos na crucificação e aí Jesus recebe o título de o Rei dos Judeus, né? Porque o próprio Pilatos coloca esse título, coloca esse termo sobre a vida de Jesus e aí no versículo 22 a gente vê os judeus protestando por causa daquilo que Jesus recebeu, né, na cruz. Pilatos deixou escrito sobre Jesus isso, exatamente, o Rei dos Judeus, né? E então Pilatos responde no versículo 22, o que eu escrevi, eu escrevi. Então eu vejo que Jesus recebeu um título na sua morte, o título de Rei dos Judeus. Um título que não foi conferido pelos judeus, um título que foi conferido por Pilatos. E Deus estava usando a mão de Pilatos naquele instante para dar a Jesus, né, um título, mesmo na hora da sua morte, né? Então, aí a gente tem as recomendações na cruz, as recomendações que Jesus fez a João, que estão ali no versículo 25 ao versículo 27. Né? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela estava o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Que momento lindo, né? De cuidado de Jesus com a sua própria mãe. Talvez os seus irmãos, naquele instante, ainda não tivessem caminhando com os discípulos, não tivessem realmente, né, entendido o que Jesus veio fazer sobre a terra. Então você tem João ali junto com Maria. E Jesus então encomendando Maria para ser cuidada por João.
era costume o filho mais velho ser o responsável pelo cuidado da sua família. E Jesus, como filho mais velho, estava preocupado com o destino de Maria. João, sendo um discípulo bem novo, pôde, durante muito tempo da sua vida, cuidar de Maria, recebê-la na sua própria casa, tê-la como uma mãe, né? Veja que cuidado mais lindo Jesus teve naquele instante de morte, naquele instante tão delicado da sua vida. Como é que um filho demonstra amor pelos seus pais? Queria deixar essa dica para ser conversado. Se você talvez não tem mais seus pais, mas talvez você tenha seus pais. Como é que você pode expressar o seu amor pela vida do seu pai e da sua mãe em vida? Desde o versículo 17, nós temos Jesus carregando a sua cruz, levando até aquele lugar chamado Gólgota, né? Onde ele foi crucificado com dois ao lado dele, um à sua esquerda, o outro à sua direita. E então nós vemos, né, todo esse momento tão forte, tão marcante, tão especial que aconteceu, né? E aí a gente pode observar, então, do versículo 28 ao versículo 30, o momento da morte de Jesus. Então vamos ler ali. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Foi de fato um momento em que Jesus entrega a sua vida, né, nas mãos do próprio Pai. Então, essa expressão está consumado ou está completado confirma o cumprimento do propósito eterno de Deus. É o momento da crucificação, é o momento, o ápice da vida de Jesus. Jesus veio ao mundo para cumprir isso, cumprir a morte, levar naquela morte o nosso pecado, levar, né, todo o sofrimento, levar toda a dor, levar toda a angústia e levar também todo o peso do pecado, principalmente isso. Então eu quero deixar com você uma pergunta muito importante. Quando é que a crucificação se tornou importante para você, na sua vida? Muitas vezes, quando eu não era cristã, eu olhava para a crucificação e a crucificação era um momento de muito choro na minha vida, porque eu não conseguia compreender o verdadeiro significado disso. E muitas vezes eu chorava, pensava, puxa vida, que coisa triste, né? Por que isso aconteceu? Porque para mim, eu não tinha o depois, né? Então eu só pensava na crucificação como uma morte sem propósito, uma morte sem razão de ser, mas uma morte que finalizava todas as coisas. Então, por isso que isso trazia tanta angústia no meu coração. Então, eu quero deixar com você essa pergunta. Quando é que a crucificação se tornou importante para você? Veja algumas opções. Quando você compreendeu que nela os seus pecados foram perdoados, ou quando você sentiu a paz de Deus, que ela trouxe à sua vida, porque ela significou o perdão de Deus sobre você, ou quando talvez você foi capaz de perdoar outras pessoas, quando você entendeu que foi perdoado na cruz. Talvez nem foi tanto no instante de compreender o perdão de Deus na cruz, mas quando você realmente percebeu que você podia perdoar outros por ter sido perdoado, né? E por último, quando você se comprometeu a seguir a Jesus. E ao seguir Jesus, você tomou a sua própria cruz. Então percebeu o significado da cruz de Jesus. Ou talvez nenhum desses. Talvez você compreendeu a crucificação em um outro momento da sua vida. Queria que você pudesse compartilhar com todo mundo na célula. Quando é que a cruz se tornou importante para você?
E por fim, do versículo 38 em diante, o que nós temos é onde Jesus foi sepultado, né? Então a gente tem, depois disso, José de Arimateia indo pedir a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Então, verso 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Lembre-se de Nicodemos no começo do livro de João, né? Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com essas especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali mesmo. Então, rapidamente, eles sepultaram Jesus porque estava chegando o final do dia, né? Vamos ver alguns detalhes importantes. Então, nós vemos que esses discípulos secretos trouxeram essa mistura linda, maravilhosa, como era costume dos judeus, e foi derramado sobre Jesus, envolveram Jesus em linho, né, em faixas, e colocaram Jesus, então, nesse sepulcro, bem próximo ao Gólgota, né? Só que esse sepulcro ficava num jardim. Esse jardim era um lugar que deveria ser muito lindo. Agora, que coisa mais linda, né? A gente pode fazer um paralelo desse jardim com o Jardim do Éden. Então, Jesus foi, né, colocado num lugar de morte dentro de um jardim muito parecido com o Jardim do Éden, se a gente pensar aqui num paralelo, né? Jesus foi primeiramente profetizado, né, no livro de Gênesis, capítulo 3, exatamente num jardim, naquele instante em que Deus diz para a serpente que um dia o descendente de Eva viria e pisaria na cabeça da serpente. Então a profecia também foi num jardim. O jardim é um lugar de morte e é um lugar de vida. Um lugar muito importante dentro das Escrituras, porque jardim é um lugar onde a presença de Deus vinha sobre a terra para ter comunhão com Adão e Eva. E exatamente num jardim, a morte foi vencida. Jesus se levantou e foi ressurreto. E nesse lugar, a comunhão do homem e da mulher com Deus foi restaurada. Que coisa mais linda, que ensinamento tremendo a gente pode ver aqui nesse jardim, né? Então, vamos fazer esse paralelo. Já falei aqui um pouquinho sobre o paralelo da morte e da vida no jardim. Mas que outros paralelos a gente poderia falar a respeito do jardim? Desse jardim com o Jardim do Éden. E estamos chegando ao fim desse nosso estudo número 2 e vamos falar sobre os nossos avisos, né? Mantenha-se ligado nas redes sociais, porque através disso você vai ver os nossos avisos, as nossas mudanças, aquilo que a gente vai trazer de novo aqui para a nossa igreja, para você que nos acompanha na internet. Siga-nos e você vai saber de tudo mais, né? Estamos voltando, já voltamos com a nossa primeira classe de integração, como você sabe, e também com o nosso bazar. Você pode na sexta-feira trazer, né, sua doação e pode contribuir com a cesta da generosidade. Seguimos abençoando aqueles que precisam, compomos cestas básicas, então se você está numa célula e precisa muito, está passando por um momento muito difícil, fale com o seu líder, né, e você pode ser ajudado, pode ser auxiliado nesse momento, né, socorrido nesse momento de grande necessidade. E aí a gente também tem, né, o nosso Ina Kids, todo domingo às 17 horas, você que é criança, você papai e mamãe, pode acompanhar com seu filho o estudo bíblico que ele recebe e pode abençoar a vida do seu filho, participar com a gente, né? Sempre temos projetos novos e você pode ficar ligado, as células estão aí acontecendo dentro do Zoom, se você precisa
deseja participar de uma célula conosco no Zoom ou através de algum dos nossos aplicativos aí, entre em contato com o nosso escritório, entre em contato conosco através do site, mande o seu e-mail e você, seja de onde for, você pode participar de uma célula conosco e ser extremamente, muito abençoado nesses dias. Então, fique com a gente, que o Senhor te abençoe. Daqui a pouco a gente está junto de novo no estudo número 3. Vamos lá!